História real da vovó, quando ela revela que na verdade era minha mãe. Sofia sempre soube que havia algo de especial em Dona Rita, aquela mulher de cabelos brancos que a criou como uma filha. Tinha uma aura mágica. As tardes lentas na pacata cidade do interior eram preenchidas por histórias e lendas que pareciam ganhar vida em suas palavras. Mas nada poderia prepará-la para o que encontraria naquela caixa empoeirada no sótão. Era um dia nublado e a chuva caía como se quisesse esconder segredos antigos. Sofia, curiosa e inquieta, decidiu explorar o sótão após uma discussão sobre uma pintura que não saiu exatamente como ela queria. A caixa de madeira, marcada pelo tempo, estava trancada. Com um golpe certeiro, a tampa se abriu, revelando um antigo diário de Dona Rita. Suas páginas amareladas, cobertas por letras cuidadosas e emocionantes. Cada palavra parecia pulsar com um mistério. A primeira frase fez seu coração acelerar. Hoje encontrei um amor perdido. Só isso a fé. Aquela mulher que sempre pareceu forte e cheia de vida é também uma jovem assombrada pelo passado. À medida que virava as páginas, revelações bombásticas surgiam. Dona Rita não era apenas sua avó, mas sua mãe biológica. Um nó se formou na garganta de Sofia. A cada nova entrada, a jovem artista via um novo lado de Dona Rita. Sua história de amor conturbada, um nome que não era mencionado e um bebê que havia sido deixado para trás. O peso daquela revelação a fazia sentir-se perdida no próprio lar. Seu mundo, uma tela em branco, agora marcada por pinceladas sombrias. Como ela pôde me esconder isso? Pensava. As lendas da cidade agora pareciam se entrelaçar com a sua própria narrativa. Histórias sobre ancestrais que carregavam segredos, segredos amorosos que circulavam naquelas ruas pequenas. Os rostos conhecidos ao seu redor ganhavam novas dimensões. Cada sussurro e olhar parecia ocultar verdades que ela não conhecia. A cidade, antes um refúgio, agora era um labirinto. A imagem de Dona Rita, tranquila e acolhedora, agora contrastava com a imagem de uma mulher que um dia havia tomado decisões difíceis. A palavra mãe ecoava em sua mente. Mas e se essa nova verdade a separasse ainda mais? Então, como se as nuvens tivessem provisto sua angústia, um homem desconhecido surgiu em sua porta. Ele tinha o mesmo olhar penetrante de Dona Rita e estrelas brilharam em seu olhar. "Sou seu tio!" falou com uma voz grave, carregando em si mais segredos do que respostas. O que ele vinha trazer? Quais mistérios se desenrolariam agora? "Você precisa saber", ele começou, enquanto a tempestade ao fundo parecia simbolizar a tormenta interna de Sofia. O que essa nova verdade significaria para ela? Sua identidade, sua arte, seu futuro, tudo balançava nas cordas da incerteza. E a cada batida de seu coração, uma nova pergunta brotava em sua mente. "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm rela. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Você precisa saber, ele começou, enquanto a tempestade ao fundo parecia simbolizar a tormenta interna de Sofia. O olhar do desconhecido era intenso, mas havia algo em sua expressão que sugeria mais do que simples segredos. O coração de Sofia batia acelerado. O que ele teria a dizer? Não é só sobre a sua mãe. Ele continuou hesitando, como se as palavras fossem pesadas demais. Dona Rita, ela não só te criou, ela fez isso por uma razão. Você precisa entender. A cada sílaba, Sofia sentia a ansiedade tomando conta dela. O que poderia ser tão importante? E, principalmente, o que a ligação dele com Dona Rita significava. Dona Rita não é apenas sua mãe biológica. Ela é também parte de uma história que você nunca soube. Um segredo que envolve você mais do que imagina. As palavras dele a tocaram como um raio. O que poderia ser pior do que descobrir sua verdadeira origem? Ele respirou fundo, preparando-se para revelar algo devastador. Você é parte de um legado, uma linhagem que foi marcada por tragédias. Sua mãe, ela deixou você para ser criada pela sua avó, porque, Sofia, você possui um dom que muitos querem controlar e que a sua família tentou esconder. Sofia sentiu um frio na espinha. Um dom? O que ele queria dizer com isso? Olhou nos olhos dele, buscando respostas, mas só encontrou mais perguntas. E tem mais, disse ele, os olhos parecendo analisar cada reação dela. Você não é só artista. Você é uma artista escolhida e os antigos poderes familiares que correm em suas veias podem mudar o destino de todos à sua volta. Sofia queria rir, mas o pânico começava a brotar. Ela nunca acreditou em superstições, em lendas da cidade. E agora isso? Do que ele estava falando? A tempestade rugia lá fora, mas era na mente dela que a verdadeira tempestade se formava. Espere, você está me dizendo que eu sou especial? A incredulidade tomou conta, mas havia um fio de curiosidade. Ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de confirmação. Levou um segundo para que a verdade ecoasse em seu cérebro. As lendas sobre a sua família, sobre seus antepassados. Sim, mas isso vem com um preço. Existem pessoas, organizações que esperam explorar seu talento. Eles estão à sua procura e não vão parar até te encontrarem. O coração de Sofia disparou. As paredes começaram a se fechar ao seu redor. Imagens de vigilância e sussurros nas ruas passaram pela sua mente. Ela não queria acreditar, mas no fundo sabia que havia algo de verdade. Os olhares que trocava com os vizinhos, os murmúrios nas esquinas. De repente, o som de um estrondo fez o teto tremer. O homem deu um passo para trás com os olhos arregalados. Sofia, precisamos sair agora. Eles já sabem que você está aqui. Ela ficou paralisada. O choque era palpável. Quem são eles? A pergunta escapuliu, um desespero crescente em sua voz. Pouco antes que ele pudesse responder, a porta da frente foi arrombada. A madeira estalou e uma figura encapuzada entrou. O homem se virou, o rosto uma máscara de terror. Corra! Esconda-se! Gritou ele. Mas já era tarde. As sombras pareciam ganhar vida. E Sofia, num turbilhão de emoções, viu a verdade. Mas antes que tudo se tornasse caótico, a figura encapuzada parou e retirou o capuz lentamente.
imediatamente. O coração dela afundou. Era Dona Rita, mas sua expressão, uma mistura de desespero e resignação, era desconhecida. Sofia, você precisa me ouvir. O que estava acontecendo? Dona Rita, sua avó, agora revelava um lado oculto que ela nunca sequer imaginou. A confusão tomou conta e, em um instante, tudo parecia estar em risco. O que isso significava para a história dela? O que mais estava escondido? A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro de casa. O que viria a seguir iria mudar tudo. Dona Rita, sua avó, agora revelava um lado oculto que ela nunca sequer imaginou. O olhar dela, normalmente suave, estava repleto de desespero. Sofia, você precisa me ouvir! A voz dela tremia e a tensão na sala era palpável. Sofia sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Você não entende! Sua avó gritou, fazendo o coração de Sofia acelerar. A sua vida está em perigo! Eles não podem te encontrar! Mas a figura encapuzada, com um olhar vívido e profundo, parecia agora mais uma inimiga do que um aliado. Dona Rita, o homem a interrompeu, o medo em seu rosto se intensificando. Nós não temos tempo! Precisamos levá-la! Sofia olhou para o homem e então para Dona Rita. O efeito daquela conversa havia sido devastador. A geladeira da casa fazia barulho, o vento batia nas janelas e o coração de Sofia estava em um turbilhão. Levá-la para onde? Perguntou, a incredulidade tingida de raiva. Você só aparece agora e quer que eu confie em você? O que quer que você escute não deve vir de mim, mas da verdade. O homem hesitou, olhando para Dona Rita com uma expressão de dor. Os cabelos grisalhos da avó tremulavam com a brisa que entrava pela janela. A sua história não é simplesmente uma história de amor, mas uma maldição. Sofia não conseguia processar. O que era aquele jogo de palavras? O ar estava carregado com um peso impossível. Uma maldição? Do que você está falando? Seu cérebro estava uma confusão e o desejo de entender crescia a cada instante. Você não é apenas filha e neta, Sofia. Você é a última de uma linhagem que teve seus poderes usurpados. Você é a chave para restaurar tudo e nós estamos sendo caçados. Dona Rita bradou, agora em desespero. Antes que pudesse fazer mais perguntas, um estrondo maior ecoou pela casa e a luz começou a piscar. Um pânico tomou conta dela. Quem está caçando a gente? O que você realmente escondeu de mim? Sua voz estava carregada de frustração e medo. Precisamos sair, disse o homem, puxando-a para si, enquanto uma sombra sinistra projetava na porta da sala. Ouvindo passos pesados, Sofia engoliu em seco. Não eram de Dona Rita, nem do homem desconhecido. Eram passos que a cercavam, vozes murmurando num tom ameaçador. A porta estava sendo forçada, e então algo inimaginável aconteceu. Dona Rita, você fez um acordo, não fez? A voz grave do homem soava cheia de reprovação. O olhar dele para a avó estava cheio de acusação. Ela hesitou, seus olhos se arregalando, a cor desaparecendo de seu rosto. Eu só queria proteger você, Sofia. Você não entende. A frase reverberou na mente de Sofia. O que poderia ser tão terrível? Aquela conexão, aqueles laços familiares agora pareciam uma teia de mentiras. E depois, de repente, a porta se abriu. A luz externa iluminou a cena e uma figura imponente entrou, rindo suavemente. Que bela reunião, não?
A voz era familiar, mas apavorante. O semblante de Dona Rita se transformou. Não, não você! Sofia sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A mulher diante dela, com um sorriso frio e olhar implacável, era sua mãe biológica, aquela que deixara um vazio por toda a vida. E agora ela estava ali, revelada como uma sombra do seu passado, como parte de um jogo maior. Oi, filha, a mulher disse, com um tom suave que contradizia a maldade em seus olhos. Chegou a hora de você saber quem você realmente é. Sofia congelou. A convulsão do mundo ao seu redor era ensurdecedora. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro caos estava agora diante dela. O que isso significava para sua vida, sua arte, seus sonhos? O que mais ela nunca soubera? A verdade que se aproximava parecia ser um não-fim. Sofia congelou ao ouvir a voz familiar que a chamava de filha. Sua mente girava a 1000 por hora tentando processar a presença daquela mulher, que ela nem sabia que existia até aquele momento. A mulher à sua frente não era apenas a figura do passado. Ela era o espaço entre suas memórias e a realidade que agora parecia desmoronar. Chegou a hora de você saber quem você realmente é, disse a mulher. A calma em seu tom contrastando com a tempestade que rugia lá fora. Cada palavra sentia-se como uma bomba prestes a explodir. Dona Rita, sua avó, estava pálida e as mãos do homem desconhecido tremiam levemente. O ar estava pesado de tensão e desespero. Não, você não pode estar aqui. Você me deixou. A voz de Sofia saiu mais alta do que pretendia, uma faísca de dor que queimava em seu peito. Sua mente fazia malabarismos com tudo que aprendia, tudo que acreditava conhecer. O homem a seu lado parecia saber mais, olhando de relance para Dona Rita. Mas a mulher de cabelos brancos, agora. Eu fiz o que achei certo para você, para nos proteger. Proteger de quê? A frustração transbordava a cada palavra. O que poderia ser tão ameaçador que precisassem de esconderijo e segredos? A porta da sala ainda se agitava e os sussurros ecoavam lá fora. Você não imagina o que está em jogo, continuou a mãe. A sua vida, sua arte, elas são mais valiosas do que você pode acreditar. Oh, não! Aqui vamos nós de novo. Você quer me fazer acreditar que tudo isso é especial? Que eu sou especial? O sarcasmo escorria de sua voz, como se o peso da verdade apenas a esmagasse mais. Mas por dentro, uma pequena centelha de curiosidade queimava. Nesse momento, um estrondo retumbou e o escuro à frente deles pareceu ganhar vida. A sala inteira oscilou e a murmuração aumentou em intensidade. Temos que ir! Gritou o homem, sua expressão se contorcendo com medo. Mas antes que pudessem se mover, o teto da casa começou a rachar e pedaços de gesso caíram como se o próprio lar estivesse desmoronando sob a revelação. E então a reviravolta aconteceu. Uma figura emergiu do escuro. Não era mais um intruso, mas um reflexo dos próprios medos de Sofia. Era ela mesma, em um corpo diferente. Uma versão dela que trazia um olhar vazio, mas igualmente determinada. Todos os presentes ficaram paralisados, especialmente Sofia. O que era aquilo? Sua duplicata sorriu maliciosamente, como se conhecesse todos os segredos escondidos dentro dela. Você não entende, não é? Nós somos uma só. Eu sou a parte de você que foi rejeitada, esquecida. Mas ainda aqui. O horror atravessou a sala.
Dona Rita deu um passo para trás, seu rosto transformado em descrença. O homem parecia em choque, incapaz de encontrar palavras. Você é uma maldição, Sofia. Um eco do que poderia ter sido. A cópia dela continuou, a voz cortesana soando em sintonia com o caos. E enquanto você lutar contra isso, eu estarei aqui para lembrar quem você realmente é. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro da sala. Sofia se sentia dividida, presa entre sua vida e essa nova verdade que pulsava como um coração sombrio. Os olhos de sua versão distorcida brilhavam com uma ferocidade que a fazia sentir um frio na espinha. O que isso significava? O que ela se tornaria? Não, isso não pode estar certo, murmurou Sofia, sua mente lutando para entender. A imagem dela mesma continuava ali, uma lembrança aterrorizante de um potencial escuro. A sala parecia diminuta, o peso da realidade esmagadora. Cada um ali sentia que o que estava em jogo era muito maior do que todos, que a verdade sobre a própria identidade estava prestes a desmoronar. O caos estava prestes a se instalar. E a única certeza que Sofia tinha era que o que quer que ela descobrisse a seguir mudaria tudo, para sempre. Sofia congelou ao ouvir a voz familiar que a chamava de filha. Sua mente girava a 1000 por hora, tentando processar a presença daquela mulher, que ela nem sabia que existia até aquele momento. A mulher à sua frente não era apenas a figura do passado, ela era o espaço entre suas memórias e a realidade que agora parecia desmoronar. Chegou a hora de você saber quem você realmente é, disse a mulher, a calma em seu tom contra. Dona Rita, sua avó, estava pálida e as mãos do homem desconhecido tremiam levemente. O ar estava pesado de tensão e desespero. Não, você não pode estar aqui. Você me deixou! A voz de Sofia saiu mais alta do que pretendia. Uma faísca de dor queimando em seu peito. Ela mal podia acreditar que aquela mulher estava ali, diante dela. Sua mente fazia malabarismos com tudo o que aprendia, tudo o que acreditava conhecer. O homem a seu lado parecia saber mais. Olhando de relance para Dona Rita, mas a mulher de cabelos brancos agora parecia perdida, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Sofia, a mulher disse, seus olhos brilhando com um misto de amor e temor. Eu fiz o que achei certo para você, para nos proteger. Proteger de quê? A frustração transbordava a cada palavra. Ninguém estava explicando nada. O que poderia ser tão ameaçador que precisassem de esconderijo e segredos? A porta da sala ainda se agitava e os sussurros ecoavam lá fora. Você não imagina o que está em jogo, continuou a mãe. A sua vida, sua arte, elas são mais valiosas do que você pode acreditar. Oh, não! Aqui vamos nós de novo. Você quer me fazer acreditar que tudo isso é especial? Que eu sou especial? O sarcasmo escorria de sua voz, mas no fundo, uma pequena centelha de curiosidade queimava. Nesse momento, um estrondo retumbou, e o escuro à frente deles parecia ganhar vida. A sala inteira oscilou, e um pedaço de gesso caiu do teto. Era ela mesma, em um corpo diferente. Uma versão dela que trazia um olhar vazio, mas igualmente determinado. Todos os presentes ficaram paralisados, especialmente Sofia. O que era aquilo? Sua duplicata sorriu maliciosamente, como se conhecesse todos os segredos escondidos. Você não entende, não é? Nós somos uma só. Eu sou a parte de você que foi rejeitada, esquecida, mas ainda aqui. Um choque percorreu a sala como um raio.
Dona Rita deu um passo para trás, sua expressão se transformando em descrença. O homem parecia em choque, incapaz de encontrar palavras. Você é uma maldição, Sofia. Um eco do que poderia ter sido. A cópia dela continuou, a voz cortante soando em sintonia com o caos. E enquanto você lutar contra isso, eu estarei aqui para lembrar quem você realmente é. Horror atravessou a sala. Era como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Dona Rita estava desesperada e o homem a seu lado parecia cada vez mais preocupado. Entre gritos e confusão, Sofia sentiu seu coração bater descompassado. Como poderia ser possível? Não, isso não pode estar certo, murmurou Sofia, sua mente lutando para entender. A imagem dela mesma continuava ali, uma lembrança aterrorizante de um potencial que ela não queria reconhecer. O ambiente estava carregado de pânico e desespero, e então, quando todos acreditavam que a situação não poderia piorar, um barulho ensurdecedor quebrou o silêncio. A porta da sala foi arrombada com uma violência brutal e figuras encapuzadas surgiram, invadindo o espaço. Rostos ocultos, mas os olhares não mentiam. Eram os caçadores. É agora! Gritou o homem, puxando Sofia para sua frente. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Mas antes que pudessem reagir, a figura que havia entrado pela porta tomou um passo à frente. Era a mãe de Sofia. Mas algo estava errado. Não, você não deveria ter trazido ela, Dona Rita gritou, sua voz carregada de medo. Sofia, você não pode confiar nela. Essa é a única forma, a mulher respondeu, sua face se iluminando com uma intensidade insuportável. A única forma de quebrar a maldição. Nesse instante, toda a sala ficou em silêncio absoluto. O que era aquela maldição? O que ela significava para Sofia? Uma revelação devastadora pairava no ar, prestes a ser desnudada. Os caçadores se preparavam. Os relógios pareciam parar. Seus poderes são a chave, a mãe gritou. E naquele momento, algo dentro de Sofia despertou. Não era uma simples onda de energia. Era uma conexão profunda com algo que ela nem sabia que existia. Você precisa me ouvir. Você é a única que pode nos salvar. E enquanto ela falava, a verdade começou a se formar. Uma teia intrincada de segredos, revelações e escolhas. Sofia ficou paralisada. Sua vida nunca mais teria a mesma aparência. O que quer que estivesse se desenrolando ali, mudaria tudo e para sempre. A tempestade não estava apenas do lado de fora, mas dentro dela. E a única certeza era que as respostas estavam prestes a se revelar, levando a história a um desfecho inesperado. O que viriam a seguir? Sofia ficou paralisada ao ouvir a voz familiar que a chamava de filha. Sua mente girava a 1000 por hora, tentando processar a presença daquela mulher que ela nem sabia que existia até aquele momento. A mulher à sua frente não era apenas uma sombra do passado. Ela era o espaço entre suas memórias e a realidade que agora parecia desmoronar. Chegou a hora de você saber quem você realmente é, disse a mulher, a calma em seu tom, contrastando com a tempestade que rugia lá fora. Cada palavra soava como uma bomba prestes a explodir. Dona Rita, sua avó, estava pálida e as mãos do homem desconhecido tremiam levemente. O ar estava pesado de tensão e desespero. Não, você não pode estar aqui. Você me deixou. A voz de Sofia saiu mais alta do que pretendia. Uma faísca de dor queimando em... Sofia, eu fiz o que achei certo para você, para nos proteger. A mulher disse,
com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Proteger de quê? A frustração transbordava em cada palavra. O que poderia ser tão ameaçador que precisassem de esconderijo e segredos? Os murmúrios lá fora passaram a ser sussurros contínuos, como se a própria casa estivesse cheia de fantasmas, vigias. Você não imagina o que está em jogo, continuou a mãe. A sua vida, sua arte, elas são mais valiosas do que você pode acreditar. Oh, não, aqui vamos nós de novo. Você quer me fazer acreditar que tudo isso é especial? Que eu sou especial? O sarcasmo escorria de sua voz, mas havia uma pequena centelha de curiosidade queimando dentro dela. Nesse momento, um estrondo retumbou e o escuro à frente parecia ganhar vida. A casa começou a tremer e um pedaço de gesso caiu do teto, como se as revelações ameaçassem desmoronar tudo. Uma figura emergiu do escuro, um reflexo distorcido dela mesma. Sofia congelou ao ver sua própria cópia. Uma versão dela que carregava um olhar vazio, mas determinado. Você não entende, não é? Nós somos uma só. Eu sou a parte de você que foi rejeitada, esquecida, mas ainda aqui. O choque percorreu a sala como um raio. Dona Rita deu um passo para trás, sua expressão se transformando em descrença. O homem ao lado dela parecia em choque, incapaz de encontrar palavras. Sofia olhou para sua versão distorcida. A presença dela era perturbadora. Você quer dizer com parte de mim que foi rejeitada? A dúvida em sua voz era palpável, o medo crescendo como uma sombra. Você não pode fugir de quem você realmente é. Você é uma maldição, Sofia. Um eco do que poderia ter sido. A cópia dela disparou, a voz portante soando em sintonia com o caos. As palavras pareciam cravadas como punhais. Naquele instante, as portas se abriram com um estrondo. Figuras encapuzadas surgiram invadindo o espaço. Os olhares ocultos e os sussurros ameaçadores preenchiam a sala. É agora! Gritou o homem, puxando Sofia para perto. Quem são eles? Sofia gritava, o pânico crescendo na garganta. Olhos a observavam e o clima estava pesado, carregado de um terror indescritível. A figura encapuzada mais próxima removeu o capuz. E foi aí que a realidade desabou. Olá, filha! A voz familiar ecoou na sala antes que pudesse processar quem estava diante dela. Era uma mulher que havia abalado sua vida, agora de pé, aqui e agora. Sua própria mãe biológica. Não, não você! Dona Rita gritou. Sua voz tremia de medo. Você não deveria estar aqui. Sofia estava em choque. O que está acontecendo? Mãe, você me deixou! As lágrimas agora escorriam sem controle. A confusão era um turbilhão em sua mente. Eu não queria, Sofia, era a única maneira. Mais lágrimas brotaram do rosto da mulher. E você fez um acordo com eles, não fez? O homem a interrompeu, o medo em seu olhar. Era isso tudo que você estava escondendo. A sala estremeceu com a revelação. A verdade agora parecia uma lâmina afiada. Você é a chave, e os caçadores estão atrás de você. Porque você é mais do que imagina. A mãe dizia, e mesmo se quisesse recuar, os olhos de todos estavam voltados para ela. O tempo parou. O impacto da revelação era como um golpe. Sofia se sentiu dividida, presa entre amor e traição, entre desejo de compreender e a necessidade de fugir. Mas antes que pudesse respirar, algo brilhou sob a luz.
Uma pulseira antiga, conhecida apenas por Dona Rita, reluzia no pulso da mãe. Essa pulseira! Você a tem! A voz de Sofia tremeu. Você sempre me disse que não sabia onde estava. Por quê? Porque eu não podia deixar que você soubesse. Poderia ser a chave do que somos, a mãe disse, o pânico transparecendo em cada sílaba. Sofia percebeu. A confusão tomou conta e um ponto de dor surgiu como uma fogueira no peito. A verdade agora estava diante dela. Seu mundo havia se transformado numa tapeçaria de mentiras e cada fio parecia prestes a se soltar. As sombras aumentavam e os caçadores se aproximavam. O caos estava prestes a se instalar e a única certeza que Sofia tinha era que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que quer que estivesse se desenrolando ali a empurrava para um abismo, e a única coisa que ecoava em sua mente era: o que realmente somos? Sofia estava paralisada ao ouvir a voz familiar que a chamava de filha. Sua mente girava a 1000 por hora tentando processar a presença daquela mulher que ela nem sabia que existia até aquele momento. A mulher à sua frente não era apenas uma sombra do passado. Ela era o espaço entre suas memórias e a realidade que agora parecia desmoronar. Chegou a hora de você saber quem você realmente é, disse a mulher. A calma em seu tom contrastando com a tempestade que rugia lá fora. Cada palavra soava como uma: não, você não pode estar aqui. Você me deixou. A voz de Sofia saiu mais alta do que pretendia. Uma faísca de dor queimando em seu peito. Era difícil acreditar que aquela mulher, agora ali, diante dela, tivesse deixado sua vida nas mãos de outra. Sofia, eu fiz o que achei certo para você, para nos proteger, a mulher disse com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Proteger de quê? A frustração transbordava em cada palavra. O que poderia ser tão ameaçador que precisassem de esconderijos e segredos? Os murmúrios lá fora passaram a ser sussurros contínuos, como se a própria casa estivesse cheia de fantasmas, vigias. Você não imagina o que está em jogo, continuou a mãe. A sua vida, sua arte, elas são mais valiosas do que você pode acreditar. Oh, não! Aqui vamos nós de novo. Você quer me fazer acreditar que tudo isso é especial? Que eu sou especial? O sarcasmo escorria de sua voz, mas havia uma pequena centelha de curiosidade queimando dentro dela. Nesse momento, um estrondo retumbou e o escuro à frente parecia ganhar vida. A casa começou a tremer e um pedaço de gesso caiu do teto, como se as revelações ameaçassem desmoronar tudo. Uma figura emergiu do escuro, um reflexo distorcido dela mesma. Sofia congelou ao ver sua própria cópia, uma versão dela que carregava um olhar vazio, mas determinado. Você não entende, não é? Nós somos uma só. Eu sou a parte de você que foi rejeitada, esquecida, mas ainda aqui. O choque percorreu a sala como um raio. Dona Rita deu um passo para trás, sua expressão se transformando em descrença. O homem ao lado dela parecia em choque, incapaz de encontrar palavras. Sofia olhou para sua versão distorcida. A presença dela era perturbadora. O que você quer dizer com parte de mim que foi rejeitada? A dúvida em sua voz era palpável, o medo crescendo como uma sombra. Você não pode fugir de quem você realmente é. Você é uma maldição, Sofia. Um eco do que poderia ter sido. A cópia dela disparou, a voz cortante soando em sintonia com o caos. As palavras pareciam cravadas como punhais. Naquele instante, as portas se abriram com estrondo.
Figuras encapuzadas surgiram, invadindo o espaço. Os olhares ocultos e os sussurros ameaçadores preenchiam a sala. "É agora!" gritou o homem, puxando Sofia para perto. "Quem são eles?" Sofia gritava, o pânico crescendo na garganta. Olhos a observavam e o clima estava pesado, carregado de um terror indescritível. A figura encapuzada mais próxima removeu o capuz. E foi aí que a realidade desabou. "Olá, filha!" A voz familiar ecoou na sala, antes que pudesse processar quem estava diante dela. Era uma mulher que abalara sua vida, agora de pé, aqui e agora. Sua própria mãe biológica. "Não, não você!" Dona Rita gritou. Sua voz tremia de medo. "Você não deveria estar aqui." Sofia estava em choque. "O que está acontecendo?" "Mãe, você me deixou." As lágrimas agora escorriam sem controle. A confusão era um turbilhão em sua mente. "Eu não queria, Sofia. Era a única maneira." Mas lágrimas brotaram do rosto da mulher. "E você fez um acordo com eles, não fez?" O homem a interrompeu, o medo em seu olhar. "Tudo o que você estava escondendo." A sala estremeceu com a revelação. A verdade agora parecia uma lâmina afiada. "Você é a chave! E os caçadores estão atrás de você, porque você é mais do que imagina!" A mãe dizia, e mesmo se quisesse recuar, os olhos de todos estavam voltados para ela. O tempo parou. O impacto da revelação era como um golpe. Sofia se sentiu dividida, presa entre amor e traição, entre desejo de compreender e a necessidade de fugir. Mas, antes que pudesse respirar, algo dentro dela despertou. Era uma conexão profunda, algo que ela nunca achou que existia. A pulseira antiga no pulso da mãe começou a brilhar com uma luz intensa, ofuscando tudo ao redor. Uma onda de energia a envolveu, fazendo seu corpo tremer. "O que você fez?" gritou Dona Rita, segurando a cabeça, como se pudesse desfazer o que estava acontecendo. "Eu só queria que ela soubesse a verdade." A mãe respondeu, desesperada. A figura distorcida de Sofia sorriu, e um terror genuíno tomou conta do ambiente. "Agora você verá, Sofia, o que somos realmente." Um clarão ofuscante tomou conta do lugar. Sofia ficou cega momentaneamente e uma dor aguda a atingiu. O grito de Dona Rita ecoou, seguido pelo silêncio ensurdecedor que se seguiu. Quando a visão voltou, o cenário tinha mudado. O que antes era a sala familiar, agora se transformara em uma dimensão diferente, cheia de sombras e ecoando risadas distantes. Sofia instintivamente recuou, olhando ao redor. "Mãe? Dona Rita?" O pânico instalava-se ao ver que estava sozinha. Outras figuras emergiam das sombras, e então ouviu uma voz estrondosa recheada de poder. Ela é a última, a escolhida. A pressão do mundo ao seu redor a envolvia. Qualquer vestígio do que conhecia estava desaparecendo. O que isso significava? Para onde foram todos? E, principalmente, o que era essa nova realidade onde a verdade estava prestes a devorá-la? Ela precisava descobrir antes que tudo fosse perdido para sempre. Sofia se sentiu como se estivesse flutuando em um mar de incertezas. Ao olhar ao redor, tudo parecia diferente. As sombras estavam mais profundas, as risadas mais distantes. E o espaço agora era uma sala sem limites, sem paredes. Uma realidade nova que doía só de existir. Quem são vocês?" A voz dela quicava, disfarça e medrosa.
Mas as figuras encapuzadas se moviam lentamente, uma dança de sombras que a isolava ainda mais. O pânico apertava seu peito como uma mão invisível, mas ela precisava se manter firme. Não podia se mostrar fraca agora. Você não precisa se preocupar com ele, Sofia, disse a mulher. Você precisa entender da nossa história e do que você é. Mas essas palavras soaram vazias. A confusão a envolvia como um manto pesado, sufocante. Tudo que ela conhecia estava se desvanecendo. No que você está falando? De que história? Você não pode apenas aparecer depois de tantos anos e... O homem ao lado dela interrompeu com um gesto de cabeça, um pedido silencioso para que ela se acalmasse. O olhar dele estava cheio de uma determinação que contrastava com a incerteza da mãe. "Por que você está em perigo, Sofia?" exclamou ele, olhando por sobre o ombro, como se esperasse que as sombras atacassem a qualquer momento. "E eles não estão aqui para te proteger. Eles querem te pegar." Sofia olhou para a mãe. "Por que você não contou nada? Por que não me protegeu?" O nó na garganta, a raiva misturada com tristeza, explodia como um vulcão prestes a entrar em erupção. A mulher baixou os olhos e Sofia percebeu uma fraqueza que nunca esperou ver. "Eu fiz o que achei que era certo para não te envolver nos problemas da nossa linhagem." A voz da mãe se quebrava. Uma dor imensa crescia em Sofia, porque ela sabia que não era só isso. Havia algo mais profundo. E foi então que a luz da sala começou a mudar. As sombras dançavam ao redor. Mas não era apenas o reflexo da tempestade lá fora. Era como se algo dentro dela estivesse sendo despertado. Uma onda de energia pulsava e cada batida do seu coração tornava mais intensa como um tambor em um ritual esquecido. Você não é apenas filha de Dona Rita. Você é parte de uma linhagem de professores e guardiões. Mas também de traidores, ele disse, a voz agora séria. A sua mãe não é apenas quem você pensava. E a chave para isso é a verdade. Sofia sentiu sua mente girar. A tensão aumentava. O ambiente se tornava ainda mais opressivo. "O que você quer dizer com traidores?" ela sussurrou, sabendo que estava prestes a desvendar mais do que poderia suportar. "No seu sangue há um poder, mas também uma traição que vem de longe", disse o homem, agora mais próximo. "Alguém da família fez o acordo sombrio. Isso é o que eles querem de você." Sofia respirou fundo, mas uma onda de seus medos mais profundos tomou conta dela. "Um acordo? Do quê você está falando?" A sombra da cópia dela sorria e Sofia se viu presa em um ciclo de dor e descoberta. Mas, de repente, a sala começou a tremer. A luz piscou. As figuras encapuzadas avançaram e, em um movimento rápido, a mãe de Sofia estendeu a mão, o olhar determinado. "Sofia, é hora de você escolher." E foi nesse momento que tudo mudou. O chão se abriu sob seus pés e Sofia sentiu que o mundo desmoronava. Ela caiu. Não para o fundo do caos, mas para uma nova realidade onde o eco de uma risada familiar soava ao longe. Era a risada dela, mas de uma maneira que nunca conhecera. No instante em que caiu, tudo o que acreditava saber foi questionado. Suas memórias, suas identidades, o verdadeiro significado de sua linhagem. Tudo estava prestes a se revelar. A confusão tomou conta, mas, ao mesmo tempo, a luz nas sombras prometia algo que ela nunca atreveu a imaginar. Ela não estava pronta para isso. O que estava a esperar no fundo dessa nova realidade? Quais segredos devastadores a aguardavam?
A única coisa que restava era uma pergunta ardente. Quem era realmente Sofia? Sofia se sentiu como se estivesse flutuando em um mar de incertezas. Ao olhar ao redor, tudo parecia diferente. As sombras estavam mais profundas, as risadas mais distantes e o espaço agora era uma sala sem limites, sem paredes. Uma realidade nova que doía só de existir. Não podia se mostrar fraca agora. Você não precisa se preocupar com ele, Sofia, disse a mulher. Você precisa entender da nossa história e do que você é. Mas essas palavras soaram vazias. A confusão a envolvia como um manto pesado, sufocante. Tudo o que ela conhecia estava se desvanecendo. No que você está falando? De que história? Você não pode apenas aparecer depois de tantos anos e... O homem ao lado dela interrompeu com um gesto de cabeça. Um pedido silencioso para que ela se acalmasse. Porque você está em perigo, Sofia! Exclamou ele, olhando por sobre o ombro, como se esperasse que as sombras atacassem a qualquer momento. E eles querem te pegar. Sofia olhou para a mãe. Por que você não contou nada? Por que não me protegeu? O nó na garganta, a raiva misturada com tristeza, explodia como um vulcão prestes a entrar em erupção. A mulher baixou os olhos e Sofia percebeu uma fraqueza que nunca esperou ver. Eu fiz o que achei que era certo, para não me envolver nos problemas da nossa linhagem. A voz da mãe se quebrava. Uma dor imensa crescia em Sofia, porque ela sabia que não era só isso. Havia algo mais profundo, e foi então que a luz da sala começou a mudar. As sombras dançavam ao redor, mas não era apenas o reflexo da tempestade lá fora. Era como se algo dentro dela estivesse sendo despertado. Uma onda de energia pulsava e cada batida do seu coração tornava-se mais intensa, como um tambor em um ritual esquecido. Você não é apenas filha de Dona Rita. Você é parte de uma linhagem de professores e guardiães, mas também de traidores, ele disse, a voz agora séria. A sua mãe não é apenas quem você pensava, e a chave para isso é a verdade. Sofia sentiu sua mente girar. A tensão aumentava. O ambiente se tornava ainda mais opressivo. O que você quer dizer com traidores? Ela sussurrou, sabendo que estava prestes a desvendar mais do que poderia suportar. No seu sangue há um poder, mas também uma traição que vem de longe, disse o homem, agora mais próximo. Alguém da família fez um acordo sombrio, e isso é o que eles querem de você. Sofia respirou fundo, mas uma onda de seus medos mais profundos tomou conta dela. O acordo? Do que você está falando? A sombra da cópia dela sorria, e Sofia se viu presa em um ciclo de dor e descoberta. Mas, de repente, a sala começou a tremer. A luz piscou. As figuras encapuzadas avançaram e, em um movimento rápido, a mãe de Sofia estendeu a mão, o olhar determinado. Sofia, é hora de você escolher. E foi nesse momento que tudo mudou. O chão se abriu sob seus pés e Sofia sentiu que o mundo desmoronava. Ela caiu, não para o fundo do caos, mas para uma nova realidade onde o eco de uma risada familiar soava ao longe. Era a risada dela, mas de uma maneira que nunca conhecera. No instante em que caiu, tudo o que acreditava saber foi questionado. Suas memórias, suas identidades, o verdadeiro significado de sua linhagem. Tudo estava prestes a se revelar. A confusão tomou conta, mas ao mesmo tempo a luz nas sombras prometia algo que ela nunca atreveu a imaginar. Então,
Ela caiu em uma escuridão densa, que não era apenas física, mas envolvia seu ser inteiro. E a próxima visão que teve foi a de um rosto conhecido, mas retorcido de dor. Era Dona Rita. Ela estava de joelhos, chorando, enquanto uma figura encapuzada a imobilizava. A imagem de sua avó, tão forte, agora tão vulnerável, parecia insuportável. "Não! O que você fez com ela?" gritou Sofia, o desespero rasgando sua voz. O homem, que agora parecia mais um aliado, deu um passo à frente, mas a figura encapuzada o parou com um gesto. E então, como se a cena estivesse escrita, tudo se iluminou. "Se você não fizer isso, teremos que tomar outra medida", a figura disse, a voz ecoando, fria como aço. E foi nesse instante que Sofia notou algo que fez seu coração parar. A pulseira antiga que sua mãe usava estava brilhando intensamente, uma luz sobrenatural. "Ela é a chave. Ela sempre foi", disse a figura, revelando um sorriso cruel. Os olhos de Dona Rita se arregalaram de terror. Não pode ser isso", murmurou, mas já era tarde. A luz da pulseira começou a se expandir. Sofia, sabendo que a verdade era mais do que esperava, ficou paralisada. Quais eram os segredos que realmente cercavam sua família? O que isso significava para ela, para seu futuro? E assim a sala tremulava ao redor dela, a imagem da avó se despedaçando sob a pressão da revelação. A sombra da cópia ainda observava com um sorriso que congelava o sangue. Sofia, percebendo a verdade, as mentiras escondidas estavam prestes a ser desnudadas. Mas a que custo? A luz explodiu e tudo o que conhecia desmoronou, envolvida em um caos sem fim. O que realmente era Sofia? A pergunta ecoava, reverberando em um abismo de incertezas. A luz explodia e o desconhecido engolia. A luz da pulseira explodiu em um brilho ofuscante e Sofia sentiu seu corpo ser consumido pela energia. É como se toda a verdade que havia se escondido por trás de palavras e sussurros agora quisesse se libertar de uma vez. Ela ficou paralisada, observando Dona Rita em desespero, lutando contra a figura encapuzada que a segurava. O homem que acompanhava também estava pesado com a tensão do momento, e Sofia percebeu que a ligação entre eles era mais forte do que ela imaginava. "Você tem que se lembrar!" gritou a mãe, sua voz ecoando no espaço vazio. Sofia sentiu um aperto no peito. Como assim se lembrar? Que lembranças poderiam existir em um mundo que sempre pareceu um sonho distante? A luz da pulseira se espalhou, mais potente, e as sombras ao redor começaram a recuar lentamente. "Isso é só o começo, Sofia." A sombra da sua cópia riu e o som era amargo. "Você não pode escapar de quem você realmente é." Sofia fechou os olhos, tentando focar. Então, uma imagem surgiu. Um campo verdejante, flores silvestres pela brisa. Era sua infância, um momento de pura realização e liberdade. A conexão crescia e de repente ela soube. Aquela cena não era apenas um passado qualquer. Era uma memória guardada que traduzia o que seu coração sempre soube. "É isso! Eu não sou só uma artista, eu sou uma guardiã!" gritou e a confiança irradiou de seu ser. A pulsação da luz da pulseira cresceu ainda mais e as sombras começaram a se dissipar. O mundo ao seu redor parecia colapsar e reconstruir ao mesmo tempo. As figuras encapuzadas hesitaram. O homem que estava ao seu lado olhou para a mãe. "É hora de você realmente se lembrar, Sofia. Força vem de você, não do medo." "Use isso!"
A urgência em sua voz fez o coração dela acelerar. A luz se intensificou, iluminando todo o ambiente como um farol. Era como se todas as trevas que sempre a perseguiram agora estivesse começando a se dissipar. E naquele instante, Sofia sentiu uma onda de calor e proteção a envolver. Era o amor de Dona Rita, era sua herança. Vá, Sofia, você pertence aqui, ao seu legado. Dona Rita praticamente suplicou, confiança e amor vertendo de sua voz como uma melodia familiar. Sem pensar duas vezes, Sofia estendeu a mão e a energia começou a fluir através dela. A pulseira estava viva e o poder que palpitava em suas veias a conectava à história de sua família. Eu sou forte! Gritou como uma afirmação a si mesma, e quando a luz finalmente irrompeu como lava de um vulcão, as figuras obscuras foram consumidas pela intensidade daquela verdade sendo liberada. A sala foi preenchida com um som de estilhaçar, como se muros de mentiras estivessem caindo. A imagem de sua duplicata começou a se desfazer em ecos de sombra, e então tudo ao seu redor se transformou. Sofia se viu flutuando em um espaço que era tão familiar e, ao mesmo tempo, tão novo. Dona Rita estava ao seu lado. O homem que a acompanhava sorria, cheio de orgulho. E chegaram a um campo verdejante, com flores que dançavam ao vento. Era como um renascimento. Você escolheu a verdade, Dona Rita disse, e seus olhos brilhavam. Agora você pode decidir seu próprio destino. Um novo caminho se desdobrava diante dela, e Sofia soube que tinha o poder de moldar sua história, de ser a guardiã que sempre estava destinada a ser. A cada passo que dava naquele campo iluminado, seu coração pulsava em harmonia com a natureza, com seu legado. A liberdade a envolvia e ela sorriu. Pela primeira vez, enquanto a luz se esvaía lentamente e o mundo à sua volta tornava-se mais visível. Mas um eco distante ainda sussurrava que escolhas ainda estavam por vir. Que perigos poderiam surgir mesmo em tempos de paz? E, antes que tudo se apagasse, uma última sombra se projetou, desenhando uma pergunta no ar. Qual será a sua escolha agora, Sofia? E agora, aqui vai um lembrete urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Afinal, o que você achou sobre tudo isso? E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam